Falem mamíferos. Não era fala mamíferos? É. Seria. Se não tivéssemos aqui na autoridade um professor junto conosco. Então precisamos mudar até o palavreado na hora de fazer essa entrada para vocês, porque perto de pessoas desse tipo a gente tem que melhorar até o jeito de falar para que não fique feio demais pra gente, né? Senão é as vacas vai, as vacas foi, não é não, professor? E aí não dá certo. As vacas vai, as vacas foi, não dá. Não tem jeito. E no campo a gente acaba acostumando a falar assim justamente para ficar mais próximo do produtor, mas temos que saber onde que fala uma coisa ou outra, não é mesmo? É isso aí, com certeza. É o que eu sempre recomendo. A gente tem que adequar a fala ao ambiente e ao público que está nos ouvindo. Isso aí é essencial. Falem, mamíferos! E é assim que a gente começa mais esse episódio para vocês. Para você que conhece a gente há pouco tempo, não sei se você sabe, fizemos 1 ano de podcast, mas para aqueles que começaram há pouco tempo a acompanhar a gente, tragamos... Vai fumar agora. O nível tá alto. Ele tá nervoso, o nível tá alto. Estamos trazendo mais uma vez o professor Henrique Rezende para essa mesa de podcast. Se eu não me engano, foi o 3º, 4º, foi um dos primeiros mesmo, né, professor? Foi, eu não me lembro exatamente, mas eu acho que foi o 3º e tem 1 ano e tanto já. Com certeza, então estamos aqui, mas para você que não conhece, professor Henrique Rezende, fala para a turma quem é você e por que você está aqui nessa mesa hoje. Bom, é um prazer, uma satisfação muito grande estar aqui, participando pela 2ª vez do podcast da Companhia do Leite. Meu nome é Henrique Ribeiro Alves de Rezende, sou formado na UFMG em Medicina Veterinária, há exatos 35 anos, ou seja, quando você estava nascendo eu estava formando. Sim. E sempre atuei na área de grandes animais, em todas as vertentes. E há 30 anos, exatamente, eu me tornei professor de anatomia veterinária da Universidade Federal de Lavras, onde eu estou até hoje, com vistas a me aposentar o ano que vem, se Deus quiser. E estou aqui porque vocês dois, né, tiveram a oportunidade de fazer o curso na UFLA e eu tive o privilégio de ser professor de vocês e me tornei grande amigo de ambos. Que bom, que bom. É o professor no estilo old school, né? Foi para o campo, aprendeu como é que fazia, depois voltou para ensinar. Exatamente. Hoje em dia, infelizmente, isso é muito difícil, né? Estava, inclusive, comentando agora que o que define a entrada ou não de um professor na universidade pública, principalmente, é o seu currículo. Então, se ele não começa cedo, ele não produz o necessário, mesmo que ele não tenha tido oportunidade de trabalhar a campo, ele acaba se tornando professor sem a experiência, muitas vezes, necessária, imprescindível para uma atuação prática, né, que a veterinária exige em qualquer das suas áreas. Com certeza. É as regras do jogo distorcendo o objetivo final, que é a docência, né? Infelizmente. A veterinária ou agronegócio, agronomia, zootecnia, né, estão na nossa área aí, é o mundo que a gente vive, mas eu acredito que esse cenário ele se repete em todas as atividades econômicas hoje no Brasil, né, o que faz se tornar a pessoa professor em um concurso público é a quantidade de papel que ele gera e não a quantidade que ele põe a mão na massa, né? A mão na massa no sentido de ir lá na ponta, no sentido prático. E essa questão de trabalhar, né, um ambiente controlado, ter que dedicar a pesquisa e normalmente tem que ser muito profundo num determinado assunto, assunto específico. Então, não basta o professor de bovinocultura leiteira, ele não vai se tornar um professor de bovinocultura leiteira, vou dar o nosso exemplo aqui, pela quantidade de que ele sabe da bovinocultura leiteira, mas muitas das vezes porque sabe muito sobre mastite, ou porque sabe muito sobre nutrição, ou porque sabe muito sobre reprodução, ou sobre um item específico, né? Esse nível das especialidades. Então, esse é um pouco do mundo da universidade. E falando, e com base nesse problema, a gente trouxe um tema para hoje. Como nós podemos, nós, sociedade, nós do campo, né, vamos falar do nosso setor aqui especificamente, para a gente não expandir demais, até por questão do tempo, como nós podemos dar alguma contribuição em relação a isso. E o tema ficou? Conexão campo e universidade. Ronaldinho, só um instantinho, a gente tem que apresentar o Bruno para aqueles que estão vendo ele pela primeira vez.
Não é não, Bruno? Participando também pela segunda vez aqui, depois de uma longa data sem aparecer. Exatamente. Foguete não tem ré, né? Começou não pode parar, né? Não, chegou aqui e falou assim, eu tô meio com vergonha de fazer o primeiro. Normalmente é assim que funciona. Tô com vergonha de fazer o primeiro. Fez o primeiro, adorou e falou assim, já acabou. Eu falei, não, agora você vai ter que fazer o segundo. Ele falou, mas já? Eu falei, exatamente. No mesmo momento, é 2 traumas de uma vez só. E voltando no tema conexão campo-universidade, já continuando o que o Ronaldo acabou de dizer para vocês, eu gostaria que a gente levasse isso aqui para o campo da universidade e não da universidade para o campo. O que a gente quer dizer com isso? O que a sociedade, o que nós que estamos trabalhando na extensão, trabalhando mesmo no campo, por que a gente não aproveita mais a universidade, ao invés de só ficar pensando o que a universidade pode oferecer para a gente? Então, nesse ponto, eu acredito que a gente vai conseguir fazer um podcast muito bacana para ver se todo mundo que está escutando a gente começa a inverter um pouco a lógica. A gente tem que ter uma via de mão dupla, não só de lá para cá, mas também a gente fornecendo informações, inclusive dinheiro, para a gente poder ter as outras coisas do campo, as outras coisas da universidade que a gente tem de benefício para ambos. E para isso eu queria começar falando dos problemas. Henricão, conta pra gente. Você estava falando de desmistificando o papel da universidade mais cedo. O que você quis dizer com isso? Bom, embora a minha área seja muito básica, né, eu trabalho com anatomia e atualmente com neuroanatomia, uma coisa muito específica. O tempo em que eu trabalhei antes de entrar na universidade me deu uma experiência muito grande no que diz respeito à demanda que o campo tem e que poderia apresentar ou levar à universidade. E mesmo antes de eu ingressar no curso de graduação de veterinária na UFMG, como eu vim da área rural, né, sempre vivi em fazenda, eu via a dificuldade que meus familiares, meu pai, meus avós, tinham na tentativa de conseguir algum auxílio, alguma orientação no que diz respeito às demandas por eles identificadas na atividade, no que diz respeito às universidades ou às fontes de informação mais tecnológicas. E isso não mudou, infelizmente. Tem 40 anos que isso é assim. Por quê? Porque existe uma barreira, eu acredito que muito mais psicológica, entre os produtores de qualquer atividade que seja, em relação à universidade. Em vários aspectos. A forma dele se portar, a forma dele se vestir, a maneira dele falar, isso muitas vezes o constrange e impede que ele acesse os contatos que ele, porventura, até já tenha na universidade. E, claro, ninguém quer se expor, né, a situações que possam trazer algum tipo de constrangimento, e isso muitas vezes impede que ele busque esse contato, porque ele acha que a universidade tem conhecimento muito além da capacidade de compreensão e de aplicabilidade na propriedade dele, e aí ele acaba lançando mão de técnicas caseiras, de coisas que nem sempre funcionam, ele ouve falar, mas que muitas vezes acaba prejudicando muito mais do que ajudando. Então eu acho importantíssima essa iniciativa de desmistificar, porque é uma barreira que não existe, mas ela foi criada e ela é perpetuada entre gerações de produtores de uma maneira geral. Henrique e Daniel, eu sou um exemplo vivo de que quando a universidade é provocada, ela responde a mais coisas do que ela tem respondido. Eu vou trazer contextos para vocês. Vocês dois conhecem a história de eu ter trabalhado num laticínio antes de ter me formado. Entrei no laticínio muito cedo ainda, no comecinho da graduação. E comecei a levar para a universidade diversos casos reais do campo. Diversos. Né? Dentro do contexto de patologia. Exemplo, morreu um animal de um determinado produtor. Morreu do quê? O caso é atípico.
Vamos lá fazer necrópsia desse animal. Essa ponte já não existia. Esse produtor ele não fazia essa ponte, não tem quem fazer essa ponte, ia perder vários animais para a mesma doença e ninguém ficava sabendo. E a gente começa a fazer essa ponte então e conectar o professor, e aconteceu uma situação engraçada. O professor Pedro, da patologia, um dia lavou o carro, tudo arrumadinho, férias marcadas, estava saindo para ir para a praia com a esposa. E eu ligo para ele, professor, tem um caso assim, assado, um touro, morreu, já é o terceiro animal que morre na fazenda, a gente tá precisando de ajuda para poder fazer necrópsia. O cara tirou todas as malas da esposa, abasteceu o carro com todo o material de fazer necrópsia, e eles são muito técnicos, né? Então levou que a quantidade de coisa, sujou e empoeirou o carro todo na estrada de chão, foi lá, fez a necrópsia do animal, coletou os dados, botou o time dele para poder tirar os resultados, foi para a praia, acompanhou a operação da praia até dar o resultado para o produtor. Então, ou seja, se a gente acha que o professor que está na universidade, às vezes, a gente está achando que aquele cara de lá é um semideus que não atende a nada, que não responde e que não daria margem para discussão, eu estou trazendo aqui um exemplo prático de uma situação micro, né, que é só o caso de um animal, de um caso de um produtor, mas quantas coisas não poderiam ser exploradas, poderiam ser trabalhadas, se a gente estivesse provocando a universidade a responder às demandas do campo, que é o tema que, até trazendo para vocês, o Daniel que trouxe essa provocação para nós hoje, inverter a lógica da coisa. A sociedade não está batendo na porta da universidade e não está persistindo. Porque às vezes qualquer nãozinho que toma, qualquer indisposiçãozinho que tem no caminho, uma secretária que respondeu o cara mal, ele já vira as costas, né? Então, eu acho que a provocação que nós queremos conduzir, até para você estar alinhado com a gente aí, né, do que está por vir nos próximos, ao longo do podcast, o que nós podemos fazer enquanto sociedade, e especialmente dentro do contexto do leite, que é o que a gente tem mais representantes aqui, o que nós podemos provocar a universidade para que ela aumente o desempenho dela, como nós podemos ajudar a universidade a contribuir mais. Eu acho que essa vai ser a condução daqui para frente. Sim, e olha o ciclo. Para pensar comigo. Eu lembro disso da época que eu estava na faculdade. Faltava para a gente muitas vezes casuística, ou seja, casos que a gente pudesse ver na prática aquilo que a gente via. Então, pensa comigo. O produtor, levando em consideração o que você está falando também, o produtor está com um animal lá que ele não sabe o que está acontecendo, está morrendo, está tendo um prejuízo. Se ele fosse na universidade, a universidade poderia dar esse suporte do jeito que deu no caso que você acabou de dizer, ele sabe qual que é o problema dele, certo? Dessa forma, o professor, ele consegue casos para ele poder trabalhar, às vezes ele pode achar um caso interessante que ele possa publicar, que para ele é interessante, e ele pode pegar todos os alunos dele e mostrar na prática um caso que muito possivelmente ninguém tinha visto. Desse jeito, esse veterinário que acaba de formar, vendo casos igual a esse do touro, ele já sai mais completo. E a partir do momento que ele já sai mais completo, ele sai mais completo para o campo, para atender esse mesmo produtor. No terceiro caso, Daniel, que no assunto foi raiva, no terceiro caso, gerou uma conexão da universidade com o IMA, que para muitos aí chama agrodefesas, é o órgão de responsabilidade de defesa, né? Estadual. Órgão estadual. Aqui em Minas é chamado de IMA, esse Instituto de Defesa. Ele fizeram uma conexão e começaram a trabalhar ataque a buscar cavernas e conter morcegos, entendendo que a casuística estava aumentada. Tinha um vício na questão, que era eu imputando o caso na universidade, né? Mas, de toda forma, veja que se a sociedade, de alguma forma, busca o contato com a universidade, começa a gerar um efeito em cadeia, né, de transformação. Sim, e aonde eu queria chegar se você, produtor, reclama que os veterinários, os técnicos que estão indo na sua fazenda hoje não sabem nada, uma das coisas que contribui para isso é justamente ele não ter tido a vivência prática. Ele não tem a vivência prática por falta de oportunidade. Não é só isso, lógico que não, mas esse é o ponto em que você pode auxiliar a universidade para que todo mundo saia ganhando nesse processo. Eu acho que esse é o tipo de discussão. E a oportunidade a qual você se referiu, ela tem que ser criada lá no campo. Sim. E levada à universidade.
Eu me lembro bem, na época que eu era aluno, eu já dava meus pitacos em algumas fazendas, em algumas atividades de pai, de irmão e etc. E tinha muitos casos, bastante complexos inclusive, que não seriam resolvidos em campo e que a gente conseguia, exatamente por essa permuta, levar para a universidade e disponibilizar esse conhecimento, como você mesmo disse, aos demais colegas. Então, assim, eu tive a felicidade de acompanhar casos que eu vi uma única vez na vida e que fazem uma diferença, porque depois, se porventura você se depara com uma situação semelhante, você automaticamente consegue unir as duas vivências e chegar a um diagnóstico, né? Eu teria vários exemplos para isso. Mas o que eu vejo é exatamente que hoje não se tem muito mais essa interação. Por quê? O produtor fica absorto, né, nas suas atividades, não tem tempo para nada, os problemas surgem, se acumulam, ele não busca a solução e isso vira um ciclo vicioso. Então, eu acredito que a maneira de se conseguir estreitar e, ao mesmo tempo, ampliar o contato entre o campo e a universidade é exatamente como o próprio Ronaldo falou, sendo o vetor, o veículo para levar as demandas do campo para a universidade. E sem inibição, sem nenhum tipo de cerimônia. Bate na porta da universidade, bate na porta do professor e fala, estou com esse e esse problema, interessa, não interessa, né? E muitas vezes o que eu vejo, embora, repito, a minha área seja bastante básica, mas pela vivência que eu tive, eu ainda hoje acudo, mesmo que seja por telefone, algumas demandas, outro dia mesmo teve uma delas, o que eu vejo é que muitas vezes a reciprocidade não existe por limitações, quer sejam de físicas, financeiras, etc. e tal. Então, o que eu vejo também a gente não pode pedir, né? A gente tem que também ter uma contrapartida. E a contrapartida que eu vejo que falta muito para implementar esse contato é exatamente o que o produtor pode oferecer para a universidade, para que ela, por sua vez, ofereça, né, os seus préstimos na tentativa dele melhorar a sua atividade, a sua produtividade e estabelecer um contato e uma relação mútua e duradoura. É muito interessante também nessa fala do professor que eu acho que o objetivo do nosso aqui de estar discutindo esse assunto é para despertar uma percepção desses dois agentes, do produtor enxergar quem ele é, o que ele pode estar contribuindo com a universidade contribuindo com ele, para que essa conexão de fato seja feita, porque um vai ser beneficiado com esse relacionamento, porque já foi notificado já várias vezes pela universidade de como o produtor está, das produtividade dele, dos índices dele, do porquê que ele se sente às vezes não capaz de bater na porta da universidade e pedir ajuda, vamos dizer assim, ou falar assim, você trabalha para mim, vamos buscar soluções dos problemas que eu estou vivendo. Ele se sente assim por inúmeras questões, até psicológicas e históricas, né, do meio rural como ele foi formado. Mas a gente destacar que precisa ser percebido quem é o produtor e quem é a universidade, para que esse relacionamento exista, porque um sem o outro não vai existir. Bruno, eu queria até dar um direcionamento para nós daqui por diante ao longo do podcast, não sei se eu estou correto, mas eu acredito que seria bom a gente tentar, o produtor ele é o maior número de integrantes das cadeias produtivas do agronegócio, né? Tem mais gente na posição de produtor. Mas eu acho que essa provocação tem que partir das cadeias produtivas, né? Aqui nós vamos falar mais de agronegócio, mas tem que partir das cadeias produtivas. A nossa audiência, porque tem muita gente, minha preocupação é que tem muita gente nos assistindo que trabalha em laticínio, que trabalha na área comercial, com venda de insumos, e eu acho que tudo que nós falamos aqui até o momento
essas pessoas elas precisam ser provocadas também, e muitas das vezes elas podem ser os canais, as lideranças, as quais o produtor confia, para a geração dessa demanda, e ele pode ser o canal que vai ter mais facilidade de levar isso até a universidade. Então eu estendo essa provocação a todas as cadeias produtivas do agronegócio, em especial do leite, que a gente é militante, né? Não, sim, e aquele negócio, né? Se não for nós, o técnico, nós, os técnicos que já estivemos na universidade e agora está no campo para fazer esse link, provavelmente não vai acontecer nunca, né? Realmente isso aí acontece bastante. Mas a gente falou bastante desse negócio do produtor que tem um problema, acontece alguma coisa e ele traz a universidade que precisa dessa casuística. E eu acho bacana também falar o seguinte, o que uma empresa pode fazer da mesma forma? Então, uma empresa que precisa de algo da universidade, não tem uma pesquisa, ou uma empresa menor que às vezes precisa de alguma coisa, mas não tem equipe de pesquisadores para fazer isso. Eu acho que esse é um outro ponto muito importante também. Como é que a gente pode lidar com isso? Das empresas, como é que ela entra na universidade podendo conseguir alguma coisa para benefício próprio, mútuo, em que a universidade também ganha e a empresa também ganha. Você tem alguma coisa nesse sentido aí para poder compartilhar com a gente? Sim, com certeza. A minha experiência é pequena em relação a isso, assim, a minha vivência, mas o conhecimento ele existe uma vez que eu estou dentro da universidade, né? Na época em que eu era graduando, ou até há uns 15, 20 anos, era muito difícil estabelecer essas conexões, essas parcerias, né? Porque a instituição era pública e não podia, ou tinha uma burocracia quase que intransponível para se associar de alguma maneira à iniciativa privada. Hoje em dia isso já está bem mais facilitado. Existem maneiras, existem convênios, formas de se estabelecer parcerias público-privadas, né? Tem vários termos, várias terminologias para isso, que não vem ao caso, mas hoje é bem mais simplificada essa forma de trabalho, né? A universidade pode receber, obviamente dentro dos critérios legais, o fomento financeiro ou a contrapartida de empresas privadas, quer seja por infraestrutura, equipamentos e etc. e tal. Basta que isso realmente seja iniciado, né? E nesse sentido, no que diz respeito ao que você comentou, Ronaldo, num primeiro momento, eu também tenho certeza que a maneira mais eficiente de se conseguir chegar na universidade é por meio dos intermediários aos quais você se referiu, como sendo as empresas, os integrantes da cadeia produtiva, né? Porque fica difícil para um produtor sair da fazenda, largar o que ele tem que fazer, né? Pegar o seu carro, a sua moto e ir lá na universidade. Primeiro, ele não sabe quem procurar. Se ele souber, não necessariamente essa pessoa pode estar lá. E muitas vezes ele talvez nem consiga expressar o que ele precisa, né? Eu tenho um caso muito emblemático que aconteceu comigo, que um produtor veio me procurar dizendo que ele teve um problema com a vaca, usando vários termos bastante simplórios, né? Que eu, pelo fato de ter tido a vivência em fazenda, o que ele falou especificamente? Consegui decifrar. Mas eu estava acompanhado de um advogado que ele ficou desorientado. O produtor falou assim: doutor, pelo amor de Deus, preciso da sua ajuda porque a minha vaca moveu, botou a madre para fora e está com o vaso inchado. Esse advogado, que por sua vez é fazendeiro, ele ficou alucinado, ele não sabia o que era aquilo e não conseguia nem... Ele não deixou eu acabar de conversar com o produtor porque ele queria saber o que tinha acontecido, né? E ele não tem obrigação nenhuma de saber isso porque ele é advogado, né? Embora seja fazendeiro. Mas eu tenho certeza absoluta que 90% dos alunos de veterinária não sabem isso. E muitas vezes quando eu tenho... fui modesto, na verdade, né? Mas
É de bem veterinário, de direito. Não, aí esquece. nenhum. Esquece. Nem o que Mas tem o pai fazendeiro, né? sempre que eu posso nas minhas aulas, eu abordo esse assunto. E dou esse exemplo. E pergunto, o que eu falei? 90% fica com a mesma cara do advogado. 5% fala uma das coisas. 3 ou 4% traduzem as duas. E rarissimamente uma pessoa consegue decifrar os 3 elementos, né? Então, voltando, se o proprietário chega para um professor e fala isso, dependendo da formação e da vivência do professor, ele também não vai saber traduzir isso, né? Mesmo que seja da área de reprodução bovina, por exemplo. Então, essa conexão, essa intermediação feita por esses profissionais que você mencionou, é, pelo menos num primeiro momento, fundamental para se estabelecer essa ponte entre o produtor e a universidade. E eu tenho certeza que, se isso começar a ser feito repetidamente, tudo no começo tem as suas barreiras, tem as suas resistências, né? A inércia é difícil de ser transposta, mas depois de ultrapassada essas primeiras dificuldades, isso vai se tornar um hábito e uma maneira extremamente interessante e eficiente de mão dupla, beneficiando o produtor e a universidade. Eu tenho uma notícia boa, dentro do contexto, que saiu agora, quente do forno, tem uma notícia boa, e tem um exemplo bom para poder dar em relação a essa ponte, essa conexão da cadeia, a cadeia lá fazer a sua parte. Depois que o Daniel fazer o microfone de ouro, faturar, porque está na hora de faturar, né? Tá na hora de faturar, mas eu vou pedir uma coisa antes aqui que está na ponta da língua. Henricão, vamos aproveitar a oportunidade, porque aqueles 90% que não sabem o que você falou, provavelmente está perguntando, meu Deus, o que será que o Henricão falou até agora? Então fala pra gente, como é que o produtor falou? Minha vaca moveu, botou a madre para fora e está com o vaso inchado. Ou seja, você que não sabe ou sabe umas, escreve aqui no comentário que depois eu quero ver o que nós vamos ter de resposta com relação a isso. Moveu, botou a madre para fora e está com o vaso inchado. O que você pensa que é isso? O que você chutaria que seria isso? Porque falando dessa forma, a criatividade é bem grande, né? Então, dá o pause, vai lá, responde pra gente aqui nos comentários que eu tô doido pra ver. E agora a gente vai ativar a tecla SAP, o Google Tradutor da veterinária do campo, para vocês saberem o que aconteceu. O que eles queriam dizer, Ricão? Então vamos achar um outro tradutor que não seja eu. Ai. Vaca moveu significa aborto, pessoal. Quando a vaca é um termo usado na roça aí, e pode ter um regionalismo, né? Às vezes em outras regiões do país pode ser usado até outro termo, mas aqui, eu vou falar assim, sul de Minas, onde eu atuo, os termos coincidentemente eu conheço todos. Moveu significa aborto, tá com a madre para fora, o termo técnico que você vai ter aprendido na universidade, quem for da universidade é prolapso de útero, né? Vaginal, de útero, de alguma coisa. Pode ser prolapso só vaginal, depende da intensidade que ocorreu o caso, mas basicamente, né, a vaca coloca o útero todo para fora ali, isso às vezes acontece pós-parto imediato, muitas das vezes acontece, prolapso vaginal, às vezes a vaca pode estar prenhe e ainda colocar ali, fazer uma reversão da vagina ali, ficando para fora, isso assusta muito os produtores e muitas das vezes pode levar até o descarte do animal, que é um animal que tem isso, ocorre frequentemente e tá com vaso inchado, né? Normalmente essa percepção, usa esse termo para a vagina da vaca do lado de fora ali, ou a vulva, né, um termo mais técnico da parte de fora, quando isso está mostrando um pouco da parte de dentro, já está atingindo um pouco de vagina, mas essa percepção do produtor de vaso é vagina e vulva ao mesmo tempo, ali acaba se confundindo um pouco, né, a percepção do que está de fora com um pouco que está de dentro ali, no conceito do produtor, né, o vaso no sentido que fosse o canal, né, canal vaginal, vulva é a percepção do que está de fora ali,
para ele. Então, assim, traduzindo para vocês, é isso aí, os 3 termos um pouco diferentes para quem tem mais afinidade com o termo técnico. Henricão, nota. 10. Um louvor. Só quero fazer um complemento, apenas a título de ilustração. A madre, na verdade, é um termo que se refere à mãe, né? E é por isso usado no útero, porque é o órgão que gera a vida. Ó, chupa essa, hein? Agora sim. Esse aí é o ponto extra. E aproveitando já que a gente, depois dessa grande aula que a gente teve de campo e de... Eu posso dizer também que é de latim, no sentido de madre ser mãe e ao mesmo tempo estar junto do útero. É a hora que você com certeza tem que falar pra gente que valeu a pena, que tá valendo a pena estar aqui com a gente. Seguir a gente no Instagram, agora também no TikTok. Tem que seguir a gente no TikTok também e curtir o nosso vídeo aqui no YouTube para que isso possa ser levado para mais pessoas. Para aquele produtor que às vezes tem medo de ir na universidade, para aquele técnico que só está conseguindo agora fazer a sua educação continuada através de folhetos de comerciais que trazem muita coisa boa, mas te faz você perder o senso crítico daquilo que você está lendo. E para você que está na universidade, tentar fazer essa ponte junto com o campo, trazendo casuística para dentro da universidade e vice-versa. E você que está na empresa, daqui para frente a gente vai começar a falar como é que você pode contribuir para isso. Então, estamos aguardando vocês para esse joinha, para esse clique no seguir da gente. Certíssimo? É difícil a gente treinar esse negócio, né? Se inscreva no canal. Compartilha, aperta o botãozinho, leva lá, joga no grupo dos produtores rurais, de preferência, né? No grupo de produtores, no grupo da família. Direciona esse episódio e outros que você gosta para aquelas pessoas que você conhece que são do segmento e ajuda a gente aí a divulgar esse material. Não se esqueça de seguir a gente nas outras redes sociais, termos utilizados lá para Instagram. Contamos com vocês para ajudar a gente a disseminar conhecimento de qualidade aí na cadeia do leite. Eu prometi 2, Daniel, depois do microfone de ouro. Bom, notícia. A universidade, né, ela sensível com essa questão, com o tema que nós estamos tratando aqui, que seria como fazer isso respeitando as regras do jogo, porque existe uma burocracia por trás, não basta só o produtor querer, cobrar, perguntar, e a faculdade também querer responder. Dependendo da profundidade que for o assunto, tem regras para isso. E acaba de sair da UFLA, né, um edital propondo essa parceria público-privada, recebi o formulário, né, para cadastro, para que se estabeleça essa ponte de parceria, esse convênio com a universidade. Então tem mecanismos formais de se fazer isso. A gente vinha provocando a universidade para que se fosse feita alguma coisa, por professores que a gente tem contato, e saiu, né, esse edital. Então, a notícia é a saída do edital. Eu estou dando essa notícia porque se outras pessoas tiverem outras demandas, isso é público, essa oportunidade é para todo mundo. Então, o primeiro princípio é, se eu vou dar oportunidade, essa oportunidade já não pode ser para a empresa A, B ou C. Como é uma universidade pública, precisa ter um chamamento para que a oportunidade seja para a sociedade. Então, estou passando a regra e dando a notícia, mostrando que isso aí é público, todo mundo tem essa oportunidade, e a Companhia do Leite não vai perder ela. O exemplo é o seguinte: a companhia ela já vinha pensando em dar esse exemplo, de fazer a sua parte, e o que a gente quer fazer é, junto à universidade, o primeiro passo, o mais simples dele, aproximar dos grupos de estudos e de outros canais para que a gente forme os técnicos que a gente quer mais cedo. Eu não posso começar a trabalhar esse cara no dia dele trabalhar, no dia que ele vai para a fazenda. Nós precisamos de começar a trabalhar essa pessoa ainda na universidade. Bem mais cedo. Bem mais cedo. Nós estamos falando de muito cedo mesmo, de pegar esse cara aí do meio do curso, aproximadamente. Antes disso. E começar a formar essa pessoa, né? Então, assim, e quanto antes, né? Isso depende muito de perfil, de análise de perfil, né? Mas selecionar pessoas e começar a trabalhar essas pessoas muito cedo, né? E gastar dinheiro, não é gastar dinheiro com isso, é investir nessas pessoas para que elas estejam prontas para fazer o que a gente precisa no final. Então, esse é o primeiro degrauzinho na escada, né, dessa ponte com a universidade.
Outra ponte importante é processamento de dados. A Companhia do Leite tem um banco de dados enorme em termos de custo, preço de leite, várias outras coisas em que nós estamos estabelecendo essa ponte para ter um processamento de dados e esses dados virem informação para a sociedade, para que a sociedade possa tomar decisão. Né? Então, essas são as duas primeiras linhas de trabalho inicial que nós estamos querendo colocar nessa ponte, e a partir disso aí podem vir vários outros frutos. E quando eu conto isso para vocês, né, abrir um canal produtor, técnicos, toda a nossa audiência, se tem alguma coisa que você acha que pode incrementar nesse negócio, nos provoca que nós podemos ser essa ponte que nós estamos falando aqui, né, como um agente da cadeia de levar demandas para a universidade. Então não é só falar que tem que fazer, não, né? Tem que dar o exemplo e nós vamos fazer nossa parte. Queria destacar até a importância dessa ponte. Eu criei uma linha de raciocínio aqui. Se a gente for para pensar, a IATF foi uma técnica desenvolvida e trabalhada pela universidade. Então, no qual você consegue pegar um sêmen de um touro lá dos Estados Unidos, o melhor touro que existe no mundo, inseminar a sua vaca e fazer uma bezerra. Beleza, até aí a universidade desenvolveu esse papel, criou essa ponte e está conseguindo fornecer a bezerra para o produtor. Mas quando você pensa nessa bezerra, ela vai ser uma bezerra muito sensível. Então, provavelmente, ela vai ter outras doenças. A gente tem hoje relatado um problema muito grande no campo, que é a diarreia em bezerro. Então, você teve esse problema de diarreia em bezerro, que foi questão da sensibilidade que teve essa bezerra holandesa, né, que veio lá, vamos supor, dos Estados Unidos. E você tem esse problema no campo. Aí, beleza. Esse problema no campo sempre existiu. Os produtores, culturalmente, têm aplicado antibiótico para tratamento dessa diarreia em bezerros. E quando a gente pensa no ser humano, vamos fazer uma analogia, quando você, produtor, que tem um filho mais novo e provavelmente teve diarreia e foi ao médico, o médico prescreve água. Então ele fala assim, seu filho está com diarreia, toma água. Toma água, toma soro oral, soro caseiro. Quando a gente pensa no bezerro, é muito semelhante a esse tratamento. Então a gente não pode, primeiramente, pensar em usar um antibiótico. A gente também tem a alternativa do soro oral, que foi algo desenvolvido também pela universidade. Então a universidade, entre aspas, criou o problema da diarreia, porque teve bezerra sensível, bota muitas aspas aí, tá? E teve esse problema, então ela também criou a solução. Então hoje tem disponível no mercado, o pessoal da universidade da UFMG, onde eu tive mais contato, conseguiu desenvolver a solução para esse problema, esse soro oral, que é diferente do soro caseiro para o ser humano. Então você consegue tratar melhor o bezerro com diarreia usando esse artifício que foi desenvolvido por eles. E qual que é o problema, na minha opinião, que tem existido? Foi feita essa ponte de levar a demanda dessa diarreia para a universidade criou essa solução, mas a solução não está indo ao campo, então não está voltando. Tem muitos técnicos, muitos veterinários que não conhecem o soro oral para tratamento de diarreia, ainda utilizam antibiótico, e aí essa utilização de antibiótico indiscriminada, que é mais comum na nossa área, ela gera problemas de resistência bacteriana até em hospitais. Então eu falo assim, o que está faltando nessa ponte que foi a demanda da diarreia, criou a solução do soro, mas ela não voltou para o campo, que é o quê? A informação não está sendo disseminada para o campo. E, na minha opinião, isso é uma falha também da universidade, desse meio de comunicação. E se você quiser comprar o soro, nós temos para vender. Nós temos. Beijo, Aline. Então, é uma solução muito mais barata e eficaz que tem que ser disseminada a informação. Se a universidade criou, por que não está chegando no campo? Essa ponte está sendo falha, que é um dos motivos da gente estar debatendo. A conexão campo-universidade precisa ser fortalecida. Ela foi criada, um precisa do outro, mas precisa de melhorar, que seja por projetos de editais, essa parceria da empresa privada com o campo, do produtor com a universidade. Então eu falo assim, ela está indo, mas precisa de voltar, precisa de ser mais fortificada. Bruno. Me permita uma parte? Vai lá. Eu costumo brincar que eu só mexo com bicho morto, né? Sou professor de anatomia. Mas isso não me impede de continuar tendo convivência e contato com produtores rurais de várias atividades. E especificamente alguns produtores de leite muito próximos de mim. E outro dia um deles comentou que estava com problema de diarreia em bezerro e etc. e tal. Me perguntou o que fazer. Eu falei, hidrate. E, em último caso, entre com antibiótico. Qual? Não sei. Que dose? Muito menos. Primeiro ele perguntou assim, o que eu aplico para melhorar? Exatamente. Ele quer a solução pronta, rápida. Mas, apenas para ilustrar e reiterar o que você está dizendo, isso para mim é novidade. Eu não sabia que existia soro específico para
desidratação nessa categoria animal. Não sabia. Exatamente. O que eu sempre fiz, e tenho certeza que vocês, antes do advento dessa substância, faziam, era pegar um soro caseiro nosso qualquer, misturar água com sal e açúcar e rezar. Né? E descobriram que o bezerro não pode com açúcar. Não pode com açúcar. Não digere açúcar. Esse é o principal motivo, o principal, né? Lógico, tem outras coisas, de você fazer um soro específico. Aí você tira o açúcar e aí você coloca, como é que é? Glicose de milho. Glicose de milho no lugar. Olha que bacana. Prazer. Prazer. Esse podcast tem essa capacidade de problematizar e informar. Não, e é interessantíssimo isso. Não só eu sair daqui sabendo que tem isso, né? Não vou dar para os meus pacientes, porque eles não bebem mais, mas fica uma informação bastante interessante. Os que bebem é pouco tempo, né? E ilustra muito bem o que você disse. Né? Por que essa informação não está sendo passada entre as universidades? Exatamente. E não está chegando no campo, não está chegando nos produtores? O meu questionamento principal é esse. A gente hoje a sociedade paga para os pesquisadores, os professores desenvolver isso. Eles demoram anos, que se eu não me recordo aí, foi aluno do meu professor, já tem uns 10 anos que ele publicou essa tese e está repesquisando. Por que não chegou no campo? Por que às vezes eu estou lá em Patos, eu conheço um veterinário lá que comenta comigo que está com problema de diarreia e eu falo com ele do soro e ele fica surpreso? Porque essa conexão sociedade-universidade, sociedade-campo, universidade não está existindo. Então, é um gargalo muito grande. E eu vou te explicar mais. Eu vou te explicar pela lógica da especialização. Então vamos lá, olha só. Hoje, você tem uma empresa. Se você precisa de alguém no financeiro, você contrata alguém especialista em financeiro, põe lá. Se você precisa de um técnico, você vai lá, pega o veterinário e põe lá. Se você precisa de uma pessoa específica, você contrata uma contadora, você vai na contadora e coloca essa pessoa lá. Então você pega pessoas específicas para que cada um, na melhor forma daquilo que faça, consiga fazer um ambiente em que todo mundo cresce junto, ok? Beleza. Via de regra, um professor ele é muito bom na pesquisa. Ele é muito bom no método e em trazer o resultado daquela pergunta que você acaba trazendo no primeiro momento, ok? Quantos professores são comerciais ou vivem de venda ou talvez consigam tempo para poder fazer uma venda, fazer uma divulgação? É difícil. Por quê? Porque esse não é a especialidade dele. Então ele precisa te conectar com alguém que seja da parte comercial, alguém que tem uma empresa que tem um setor de marketing para poder fazer a divulgação desse produto, para que aí sim, aquilo que foi desenvolvido seja colocado para frente. Então, esse é o objetivo que eu vejo desse podcast. Entender o seguinte, olha, quantas vezes eu já escutei isso, esses dias mesmo eu escutei a mesma coisa. Cara, achamos um professor, o cara é um gênio, o cara tem umas ideias fora do normal e um negócio incrível, só que para lá escrito num paper e ninguém faz nada com aquilo. E é difícil você acessar porque ele também quer ser dono do negócio e não leva para frente. Uhum. Então não está na hora. Falar assim, meu amigo, você fez um negócio incrível? Ok. Você deixou dar escala nisso agora? Você deixa fazer com que eu traga para a sociedade aquilo que você criou e que nós dois possamos ser beneficiados disso? É cada um atuando naquilo que faz de melhor. Eu acho que esse é o principal. Sim, com certeza. Até porque existem as implicações, as limitações legais. Né? No caso das universidades federais, os professores com dedicação exclusiva, eles não podem ter outra atividade que não seja a docência. Né? Então, nesse sentido, essa colaboração ou essa parceria, ela é não só importante, como imprescindível para que o professor consiga levar o seu advento, né, o seu invento, para fora da universidade. Né? E, nesse sentido, aproveitando a sua fala, eu vou levar para o lado um pouco mais filosófico ou até sentimental, mas eu não poderia deixar de fazer isso, porque eu me vejo na obrigação de parabenizar a Companhia do Leite, por dois motivos. Primeiro, pelo fato de vocês estarem buscando essa parceria com a universidade, né? Vocês estão abrindo o caminho para se estabelecer lá dentro ou com ela. Não sei quais são as normas, né? As regras desse edital, mas só o fato de vocês já se disporem a transpor essas barreiras, que eu acredito que sejam muitas,
já é uma demonstração muito cabal da preocupação e da intenção que vocês têm de fazer esse link, essa conexão universidade-produtor. Isso realmente me traz muita satisfação e muito orgulho, porque eu conheço a trajetória de vocês, fui professor de vocês, né, e tenho um carinho especial por vocês, pela turma de vocês, e isso se estende a todos os outros que passaram, né, e que passarão pela minha mão ainda, porque a gente, de uma maneira ou de outra, acaba se tornando o pai dessa turma toda. E outro dia eu estava fazendo as contas, quase 3.000 já passaram pela minha mão. Então, assim, é muito bonito a gente ver que as pessoas, a trancos e barrancos, crescem e vão evoluindo. E o outro parabéns diz respeito à sua fala específica no que tange à divulgação desse edital. Porque o que se vê muito em situações assim é as pessoas se omitirem, não necessariamente mentirem, mas se omitirem. Fiquei sabendo de um edital que pode me dar uma oportunidade muito interessante, mas vai ficar para mim. Se alguém quiser, é público, mas não sou eu que vou divulgá-lo, né? Isso é uma demonstração de profissionalismo e de ética muito interessante, muito bonito, né? Valores que hoje em dia têm sido muito negligenciados, né? Muito pouco a gente se depara com demonstrações realmente nesse nível de profissionalismo, de ética, de caráter, de transparência, né? E outro dia, até aproveitando, eu vi uma definição muito interessante de ética, acho até que eu mandei para você, dizendo o seguinte: ética é a obediência de tudo aquilo que não é obrigatório. Ou seja, muito diferente da moral, a ética ela existe em qualquer lugar. Se você for ético aqui, você será em qualquer lugar, né? A ética é o bom, ela rege o bom e o mal. A moral nem tanto. Ela rege o certo e o errado, né? Determinado costume nosso aqui no Brasil é certo para nós e não o é para outras sociedades de outros países. Então fica aqui o meu reconhecimento e meus parabéns, porque realmente atitudes assim são raras. A gente está fazendo isso num contexto de que a gente acredita que o que precisa ser feito por agronegócio e para a cadeia produtiva do leite, na qual nós somos militantes, né, mais do que trabalhar na cadeia do leite, nós somos militantes, defensor do leite. Se o cara falar que leite é um negócio ruim aqui nessa sala, o podcast vai durar 3 horas, ou mais, pode durar uma semana. Você precisa estar preparado. Vai ser a última vez que o convidado vai vir. E tem que ter muita... Vai ser visto na vida. Ou não. Assim, a pessoa, para criticar o agronegócio na minha presença, ele tem que ter muito conhecimento. Tem que ter mais muito, sim. Pode estar preparado para passar o cinto. E quanto mais ideológico for, mais ele vai apanhar num contexto de conversa, né? Porque nós temos muito fundamento. E eu acredito assim, nós estamos divulgando porque a gente acredita, faz parte do contexto, nós estamos provocando a sociedade de fazer, então nós estamos dando aqui exemplo do canal, porque a gente sabe que tem muito a ser feito. É um horizonte enorme e que a gente não consegue enxergar concorrência nisso, até porque a universidade não deu um número de vagas. Não tem concorrência nisso. Está aberto para todo mundo. Apresenta a sua proposta, você é concorrente de si mesmo. Se a sua proposta faz sentido, se ela para em pé, a universidade está aberta para poder te ouvir. Então, como tem muito a ser feito, a gente acredita que isso, né, é a decisão que todo mundo, que quem tiver algo, né, alguma proposição, alguma provocação a se fazer para a universidade, o canal existe para isso. E se dentro do contexto desse edital, isso é uma provocação importante. Se dentro do contexto desse edital ele não enquadra, o conhecimento do canal do edital, ele abre portas para você ir lá replicar esse edital dentro de outro contexto. Então, tipo assim, esse edital é dentro do contexto da gestão do agronegócio. Mas tem TI lá, tem sistema de informação lá na UFLA, lá, engenharia da computação, qualquer coisa nesse sentido. Então, se você é da engenharia da computação, você viu que tem um edital desse, você quer estabelecer uma parceria público-privada, procura esse professor, vê o canal, a base que foi feito isso e leva a proposta para a universidade. E por aí vai.
Eu estou dando o exemplo da engenharia da computação, porque a cidade que mais assiste o podcast é São Paulo. Nossa. E não tem uma vaca lá. Entendeu? Entendeu o negócio? Então, assim, essa provocação ela pode chegar num monte de lugar aí. Certo? E o que eu Ela é acho muito bacana, mais ampla do que a gente imagina. É. e a iniciativa da gente fazer alguma coisa com a universidade, eu acho importante falar isso. Não é por caridade da universidade, é porque nós precisamos de pessoas para trabalhar. E a universidade precisa de oportunidade de poder trazer os meninos ao campo, precisa de formar um profissional melhor. E a gente pode fazer uma parte, fazer a nossa contribuição com isso. E essa pessoa que sai, ela pode trabalhar com a gente, que para a gente também é benéfico. Então, é jogar as cartas na mesa e mostrar que a gente está fazendo uma operação de ganha-ganha, não é de caridade. Nem de um lado, nem de outro. O plano de crescimento da Companhia do Leite precisa de 300 veterinários para os próximos 10 anos. Você não tem, que trabalha na bovinocultura leiteira, dos 50 que entra na veterinária e 50 que entra na zootecnia, você não tem essas pessoas lá, entendeu? Que vão trabalhar com bovinocultura leiteira. Ou seja, se eu tirar lá, vamos falar que tem 3 que vai trabalhar na veterinária e 3 que vão trabalhar na zootecnia, se for muito. Desses 3 que vão trabalhar nessa área, tem o cara que quer seguir carreira acadêmica, tem o cara que quer seguir carreira comercial, não sei o que lá. Então, ou seja, eu vou ter que provocar esse sentimento em pessoas que não vieram naturalmente com isso. Por isso começar cedo, né? Você falou assim, o meio do curso é tarde. Nós temos que pegar esse cara lá no primeiro período, segundo período, e ajudar, e botar ele para viver fazenda, estágio em fazenda, ajudar ele a entender isso. Ele é muito jovem, ele chega ali, ele não sabe, se você deixar ele solto lá, ele vai apitar maconha, beber cachaça doidado, ficar louco, etc. Vai passar da metade do curso, ele não fez nada da vida, né? Então a gente tem que acolher essa pessoa o quanto antes e ajudar ele a melhorar. Então essa é a ideia. E outro ponto importante para nós somos empreendedores, nós não somos instituição de caridade. Então a gente sabe que é uma conexão com a universidade, isso agrega para a nossa marca, e a gente sabe que a nossa presença na universidade, nesse nível de intensidade, demandando essa quantidade de mão de obra, vai agregar para a universidade e pode servir de exemplo a outras empresas, e essa conexão pode transformar o país daqui para frente, né? Sim. Não tenha dúvida disso, Ronaldo, não tenha dúvida. Como você falou, Daniel, isso é uma simbiose. Né? É uma união que ambos ganham sem que nenhum trabalhe em detrimento do outro ou em prejuízo do outro. Né? E esse número que você me falou aí, de 300, é assustador. Mas isso não se refere só também à veterinária. Quer dizer, isso no caso da Companhia do Leite. Né? Mas outro dia eu vi uma reportagem dizendo que para os próximos, acho que 10 anos ou 20 anos, o Brasil vai ter um déficit de 120 mil agrônomos. É uma coisa assim, louca. Né? Exatamente por causa do agronegócio. Campo demandando, né? E o mais interessante é o seguinte, contraditoriamente, pelo menos de forma aparente, o agronegócio está cada vez mais tecnificado, cada vez mais automatizado, o trator andando sozinho para cima e para baixo. Né? É muito, muito louco isso. Né? 120 mil profissionais de uma única área. Bom, voltando à sua questão de vamos preparar os alunos, futuros profissionais, eu acredito que esse seja um ponto estrangulador que impede esse ciclo. A demanda gerada no campo vai para a universidade responde à demanda gerada no campo. Se um dia a gente conseguir estabelecer essa conexão de mão dupla, e eu acho que isso é totalmente viável, 90% dos problemas de ambos serão resolvidos. Na universidade, a carência financeira e de equipamentos, de infraestrutura. E no campo, a carência técnica. Então, como professor, eu sugiro a vocês que, na medida do possível, invistam. É como você disse, você não vai gastar dinheiro, invista na formação de profissionais. Mesmo que de 10 que você consiga, conquistar, só saia 1 ou 2. Mas eu tenho certeza absoluta que esse 1 ou 2
vai compensar o investimento dos demais. Até porque ninguém é obrigado a gostar de uma coisa. Mas você só gosta daquilo que você prova, que você experimenta. Esse podcast chama Mamíferos, porque ele é destinado a quem gosta de leite, né? A gente, especialmente a quem gosta de leite, né? E essa foi a base da ideia e acabou ganhando, né, musculatura em outras áreas também. E o que nós queremos fazer é ativamente formar mamíferos lá na universidade, né? É ir lá e aquela pessoa que estava vendo a cadeia passando desapercebida, mostrar a ela uma oportunidade, dar a ela a oportunidade de conhecer a cadeia, mostrar a oportunidade de negócio que isso tem no futuro, para que ela possa estar com a gente nessa jornada de crescimento. E você fala assim, 300 pessoas, né? É uma decisão audaciosa. Pois, assim, sem dinheiro, a trancos e barrancos, com muita dificuldade, sem conhecimento, sem estratégia, nós somos 160 pessoas na Companhia do Leite hoje. Entendeu? Sem estratégia, sem conhecimento, você está a trancos e barrancos na raça. Agora, que nós temos estratégia, que nós estamos, que a empresa hoje é a maior empresa de assistência técnica do segmento, estruturado, com boas condições financeiras, nós temos condições de fazer, chegar nos mais 300 é muito mais fácil do que ter chegado nos 160 que nós somos hoje. Com Entendeu? certeza. Eu queria, assim, já estamos aproximando para o final, e eu queria dar mais o exemplo do início do podcast, vou juntar com o meio. Aquela ideia de que o Henricão falou no início, de que muitas das vezes, pela regra do jogo, de você ter que fazer muita publicação, você ter que ter muita pesquisa para poder ser professor, e isso faz com que você tome um rumo muito mais acadêmico do que um rumo prático de campo, e você acaba ficando uma pessoa pouco prática, que é a que ensina. Bota isso na mesa. Do outro lado, você me fala das dificuldades da universidade, que não tem dinheiro para fazer a coisa acontecer, falta de equipamento, falta de várias coisas. Põe na mesa também. E agora você põe aqui do lado a carência, às vezes, de saber o que a sociedade precisa, demanda, para poder efetivamente ter um trabalho prático em pesquisa a campo. Se você junta tudo isso com uma empresa que tem muitas dúvidas daquilo que ela faz e que ela precisa de respostas de pesquisa de um grupo de pesquisa que ela não tem ou não é especializado naquilo, e que ela tem o dinheiro para poder fazer a coisa acontecer, e trazer para esse professor o exemplo prático do campo, daquela necessidade dela, olha a simbiose, olha a sinergia que tem entre as coisas, do dinheiro vindo da parte dos empreendedores, das companhias, fomentando a universidade a fazer cada vez mais pesquisa, e aquele professor que você falou, que às vezes não pode, ele é de dedicação exclusiva, ele não pode ter uma empresa, ele não pode ter um outro emprego que não seja em remuneração direta para ele, no bolso dele, mas que seja através de novas pesquisas, ele consiga ter mais pós-graduandos, que ele consiga ter outros recursos que não só aquele que é público, para poder tocar aquilo que é o sonho, que é o que ele gosta de fazer. Com certeza. Eu acho que é isso que é a conexão campo-universidade para a gente trazer aqui para esse podcast. Eu acredito que a gente pode definir em uma palavra, que seria maturidade. Porque eu acho que quando o professor Henrique parabenizou o Ronaldo de ter divulgado o edital, eu senti essa maturidade em falar assim, vamos divulgar a informação, que é o papel que a universidade faz, em gerar informação. Eu vou divulgar porque se todo mundo crescer, eu cresço também. Se todo mundo tiver concorrência, a concorrência em si é saudável para o comércio, para gerar informação e ter sucesso na vida. Então, o que ele está fazendo é sendo maduro para enxergar essas problemáticas, enxergar a informação que ele tem e passar adiante. Porque eu acho que quando a sociedade, a universidade enxergar o papel dela, o campo enxergar o papel dela e ver que essa conexão precisa existir, ela é importante, ela é saudável, os dois vão crescer, os dois vão promover, os dois vão divulgar. Não adianta nada a universidade pesquisar e não divulgar, ou o campo passar demanda para ela não divulgar. Eu acho que precisa ter maturidade para eles saírem do seu mundinho. Porque a universidade em si é muito criticada por conta disso, informar muitos pesquisadores, ficar naquele mundinho, pesquisar aquelas enzimas e não desenvolver coisas práticas. O campo está lotado de coisa prática lá, precisando ser trabalhado, ou produtos da área privada em ser desenvolvido na universidade, mas eles não conversam. Então, para haver essa conexão, na minha opinião, posso estar sendo até falando demais, mas eu acredito que a palavra é maturidade, que precisa existir. Na nossa jornada aqui, Bruno, a gente costuma dizer que ou a gente acerta ou a gente aprende. E às vezes aprende com o erro, às vezes aprende com a decisão da concorrência, às vezes aprende com uma exposição que a gente teve
ao mercado. Então a gente conta essas coisas aqui porque a gente não tem medo da concorrência, a gente respeita a concorrência, e a concorrência várias vezes ela ensina a gente várias coisas, né? Toda vez que um concorrente nosso toma uma ação, ou toma uma decisão, ou que a gente interage com algum concorrente por qualquer motivo, um amigo, um mentor nosso, uma pessoa que nós temos muita confiança, vou até mandar um abraço para ele aqui, o cara chama Vicente, ele me falou uma coisa, me deu um feedback um dia, e falou assim: Ronaldo, eu percebi uma coisa em você, você aprende mais do que as pessoas te ensinaram. Então, assim, diante desses desafios, das exposições que a gente tem, seja ao mercado, né? A concorrência está dentro, faz parte do mercado, a gente ou acerta ou aprende. E normalmente a gente aprende mais do que o concorrente ensinou, mais do que a decisão dele. Se ele toma uma ação, a gente pensa 5, 6, 10 coisas que poderiam ser feitas a mais, diferente, outra forma de colocar, e a gente está em constante crescimento aqui. Professor Henrique Rezende, suas últimas palavras? Nesse episódio. Bom, quero reiterar meus agradecimentos pela oportunidade, pelo convite. Quando eu fui convidado pela primeira vez, eu falei: gente, será que erraram, né, o nome da pessoa? Porque um professor de anatomia vai falar o quê num podcast sobre leite? Mas, na verdade, não é sobre leite, né? Vai muito além dos limites da produção leiteira e até do agronegócio, né? Uma vez que aborda aspectos referentes a várias outras áreas, digamos assim, inclusive pessoais, psicológicas, né? Filosóficas e etc. Então, o que eu deixo aqui como mensagem são duas coisas. Primeiro, para que a gente possa ter uma conexão entre duas coisas, e essas coisas eu me refiro a abstratas ou concretas, duas empresas, duas pessoas. A ferramenta principal chama-se comunicação, né? Existe um livro que eu gosto muito e ele aborda exatamente isso, a comunicação entre as pessoas. E os autores falam uma coisa que é muito interessante. A comunicação, na verdade, ela tem tudo para dar mais errado do que certo. Porque aquilo que sai da minha boca não é necessariamente aquilo que chega ao ouvido de quem ouve, né? Então, a sugestão que eu dou para a Companhia do Leite, no que diz respeito a essa possibilidade de fazer essa integração com a universidade e na tentativa de facilitar a comunicação entre o campo e a universidade, deem os pulos necessários para falarem a mesma língua, né? Retomo o exemplo que eu dei quando o produtor de leite veio me falar que a vaca dele tinha movido, colocado a madre para fora e estava com o vaso inchado. Então, se não houver uma conexão linguística entre as partes envolvidas, esqueçam. E eu acho que nós podemos ser esse tradutor, né? Exatamente, é exatamente aí. Nós temos força para isso. Exatamente é isso. Porque você sabe o que é útero, sabe o que é prolapso e sabe o que é madre, para fora. Você consegue fazer essa tradução, né? E, além de vocês fazerem essa tradução, eu sugiro que vocês ensinem os futuros profissionais a traduzirem. O que eu quero dizer com isso? Independente desse edital ou não, vocês têm maneira de se inserir na universidade, e quando eu falo na universidade, eu me refiro às duas que estão aqui próximas de nós, né? A UFLA e a Unilavras, que tem um curso de veterinária, que inclusive está muito bom e muito bem reconhecido e renomado, que é exatamente oportunizar aos ingressantes, ou seja, não esperem chegar no meio do curso, porque já é tarde, né? Oportunizem aos ingressantes o contato com a pecuária leiteira. Com o campo, né? Com o campo. Não é necessariamente levar todos para uma fazenda, é levar a fazenda até eles, né? Existem grupos de estudos
eu tenho certeza que na Unilavras também deve ter, mas na UFLA tem, até porque você já fez parte dele, que com certeza absoluta Na Unilavras tem também. eu tenho certeza disso, vão querer e vão recebê-los de braços abertos para vocês, por exemplo, darem uma palestra no grupo de estudo, semestral ou anual que seja, porque lá tem alunos de vários períodos, né? Mas que tenha, por exemplo, um público de 15 só para o grupo, eles disseminam isso. Mas o que pode ser feito, e eu fiz muito isso quando eu comandei um grupo de alunos, era promover palestras por meio deles, participantes, mas para um público em geral. Já tivemos palestra com quase 200 participantes. Então, sugiro que vocês pensem com carinho nessa possibilidade, porque essa é uma forma de vocês já colocarem uma sementinha na cabeça desses ingressantes, tendo como opção a atividade leiteira. Pode ser que depois eles mexam com outra coisa, mas é aquilo que eu falei. Como é que você pode dizer que não gosta de uma coisa se você nunca provou? O plano nosso de formação vai ser bem mais profundo do que a palestra, pode ter certeza disso. Ótimo, ótimo. Mas também não adianta você começar com muita coisa, porque você pode fazer um efeito contrário, você pode assustar, né? Começa devagar, porque como o Bruno mesmo falou, e todos nós passamos por isso, nós ingressamos na universidade muito cedo, né? 17, 18, 19 no máximo. Você não sabe nem quem você é, o que dirá o que você quer fazer, né? Então, vão, com um termo meio chulo, comendo pelas beiradas, mas vão apresentando aos poucos a atividade e todas as áreas a elas correlatas, porque são muitas, né? Para dar as opções e a oportunidade para esses alunos se direcionarem o mais rápido possível, sem serem forçados a terem que gostar de uma coisa que eles não gostam. É realmente assim, venham conhecer. Se gostarem, são bem-vindos. Se não gostarem, vai para o próximo nível. Boa Se gostar, sorte. vai para o próximo nível. Exatamente, é isso aí. De qualquer forma, agradeço novamente a oportunidade e desejo sucesso a vocês, principalmente no que diz respeito a esse edital. Ronaldinho, alguma coisinha final ou já passou Não, a regra? eu acho que passei a regra, já falei bastante aí, mas é agradecer o professor pela segunda participação dele aqui, já deixo engatado o convite para a terceira. Da terceira em diante, na moda dos podcasts, diz que tem que pagar um boleto, é o presente que ganha. E agradecer o Bruno também pela participação, dedicação que tem, pelos comentários, participação com a gente, esse amor que já tem a camisa. E eu acho que foi oportuno só fazer um comentário. A gente quer começar um plano de formação, são uma série de ideias de contato com a universidade. Tem um polo na UFLA, né? Tem um polo tecnológico que também nós estamos trabalhando para poder entrar no polo tecnológico, né? Se instalar efetivamente dentro da universidade. Muito bem lembrado sobre a questão da Unilavras, já é parceira nossa. Para vocês terem uma ideia, né? A nossa convenção vai acontecer dentro do auditório da Unilavras, mais flexível nesse sentido, e essas pontes podem ser desenvolvidas com a UFLA a partir desse edital. Mas assim, estamos em contato com as duas. Não existe diferença de intensidade no nosso plano de formação para os técnicos. Eu tive a oportunidade de visitar a estrutura da Unilavras, da veterinária, sensacional. Maravilhosa. Sensacional. Maravilhosa. Tudo novo, sensacional, não, projetado sem puxadinho, feito, né? Fantástico. Ficou fantástico. E a gente, assim, na prática, o que nós queremos fazer é começar a trabalhar a formação desse pessoal cedo. Tem a fase de mobilização, que é da exposição para conhecimento, e depois ver os próximos níveis de formação dessas pessoas, na qual nós vamos investir mesmo, né, na formação desse pessoal. Isso entra com dinheiro, com tempo, com o nosso espaço, com know-how, com método, com ferramentas de trabalho, e nós queremos provocar nessas pessoas lá no último nível um amor pela bovinocultura leiteira e um alinhamento de missão, né? E Daniel, a ideia dele,
né, de que essa formação ela não esteja restrita ao pessoal da veterinária. Tem gente da veterinária, mas nós queremos discutir com gente da economia, da gestão do agronegócio, para formar pessoas com espírito empreendedor. A gente precisa formar pessoas técnicas. O cara que vai fazer uma reprodução na fazenda é o cara que ama trabalhar a reprodução. Né? Mas formar também empreendedores do segmento, porque tem uma série de coisas que precisa de gente que gosta de gestão para tocar. E existem algumas ideias que nós vamos trabalhar nessa linha. Então nós vamos buscar profissionais de outros segmentos também, da área de TI e por aí afora vai, na universidade, formar pessoas aí que tenham alinhamento com a missão nossa aí de levar a transformação para os produtores de leite. É isso. E acrescente a tudo isso que você disse, incentivo e valorização pessoal. Sim. Hoje em dia é uma coisa muito carente, né? A pessoa se sentir valorizada, se sentir importante. Não é bajulada, é valorizada. Com certeza. Bruno, suas últimas palavras neste Acredito episódio. que a última palavra vai ser comunicação, como o professor disse, que eu acredito que é a chave de todos os problemas que a gente tem vivido no mundo. A briga acontece por uma falta de comunicação. Você ganha dinheiro porque você vendeu um produto, aí você usou a comunicação. A informação feita na universidade, você vai no campo, se tiver comunicação. Então acho que comunicação é a palavra-chave que eu queria finalizar também. Tá certo. E eu termino falando que campo e universidade têm que andar de mãos dadas e que alguém tem que dar o primeiro passo. Eu espero que os dois lados pensem da mesma maneira, mas o menos óbvio, e eu acho que o que tem mais sucesso, é que a sociedade vá atrás da universidade demandar aquilo que nós precisamos quanto à sociedade. Henricão, mais uma vez, muito obrigado por ter vindo. Ano que vem tem mais. E você também, Bruno. Muito obrigado mais uma Vamos vez. gastar mais um ano para vir, não, hein? Obrigado. Ronaldinho, a gente está junto sempre e é isso aí. Pessoal, muito obrigado por mais esse episódio. O tintim final que sempre tem que ter. Nos vemos no próximo episódio. Até mais.